Vamos orar mais uma vez, sentados mesmo. Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, que é sobre todo nome. Te damos a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, porque só Tu és digno do louvor e da adoração. Queremos, nesse momento, Senhor, te pedir, fala aos nossos corações através da Tua palavra, pois é a Tua palavra. Eu estou aqui apenas, meu Pai, para transmitir a Tua palavra, e que o Teu Espírito se manifeste no meu coração, no meu intelecto, no meu interior, no meu entendimento, para que, meu Pai, o Teu Espírito, o Espírito do Senhor fale a cada coração nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, que a palavra chegue como uma semente em cada coração, e que produza, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Neutralizamos toda e qualquer intervenção do reino das trevas contra nós, a igreja do Senhor, e queremos assim te pedir, permanece conosco, que os Teus anjos, ó Deus, cerquem esse lugar, e que apenas o Teu Espírito e os Teus anjos tenham liberdade nesse lugar, liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Irmãos, quero falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós lemos agora há pouco Salmos de número 1. E é interessante, porque como é que nós vamos levar, a palavra de Deus? E então, esse Salmos 1, ele diz o quê? Bem-aventurado o homem, não anda segundo os conselhos dos ímpios, não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus, eu vou estar falando um pouco nessa noite sobre a palavra de Deus. Ela é poderosa para nos transformar, né, irmãos? Ela é poderosa para atuar em todas as áreas da nossa vida e da sociedade. A palavra de Deus, ela é completa. Mas eu preciso falar sobre esse versículo, por quê? Porque nós muitas das vezes evitamos de entrar ou de ir a alguns lugares, achando que nós não, ou achando que seremos contaminados, achando que seremos contaminados, e muitas das vezes com essa preocupação: será que não é roda dos escarnecedores? Jefferson, está escapando a microfonia aí. Então, é importante entendermos, sabe, que quando Deus ele nos chama, que não foi você que chamou Deus para a sua vida, foi Deus que te chamou, por incrível que pareça. E quando Deus ele chama Jeremias, profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, primeiro capítulo, Deus chega para Jeremias e diz: olha, Jeremias, vou te usar, vou fazer de você um profeta, vou fazer de você um homem de Deus, vou fazer de você alguém que vai transformar pessoas, você será uma forma. Você sabe o que uma forma faz? Só que uma forma, além de moldar, ela o quê? Não. Eu não sei se vocês já viram, é porque na minha cabeça nesse momento está aqui fazer tijolos. Então uma forma de fazer tijolos
ela multiplica tijolos. Entende? E é interessante, os construtores aí, é interessante porque não tem várias formas, tem formas de tijolos, tem formas de blocos de cimento. E preste atenção que todos os que saem daquela forma, eles são semelhantes, iguais. Todos que saem daquela forma, eles são iguais. Você olha para os blocos de uma parede, se tiverem mais de que duas formas, você percebe. Esse bloco aqui é menor que esse, né? O barro pode ser diferente, a cor do barro pode ser diferente, mas a forma, você vê logo a diferença. Sabe o que é isso? Vocês lembram quando Jesus estava para ser crucificado, que Pedro chega, se afasta de Jesus e dos discípulos, aparentemente, quando observamos a palavra, ele também se afasta um pouco dos demais discípulos, e ele fica lá no local, no meio da multidão, e Jesus ali, sendo humilhado, e alguém chega para Jesus por 3 vezes, alguém chega para Pedro e diz: esse aí também é um deles, esse aí também é um seguidor dele. Por quê? Porque é igual, porque se comporta igual, porque vive igual, porque fala igual. Então, é uma forma, Pedro passou por isso 3 vezes, as pessoas reconhecendo ele, é igual a ele, você é um deles. Não, e eu mesmo não, Pedro, né? Pedro falou, eu mesmo não. Você é assim porque o seu jeito, o seu comportamento te denuncia que você é. Então, em lugares por aí, por onde você passa, você não diz: sou cristão, aleluia, glória a Deus, sou servo do Deus Altíssimo, para ser reconhecido que você é um servo de Deus. Não, você chega em vários lugares aí que você chegar, você vai sentar ali, ficar quietinho, e alguém vai dizer: você é um deles, você é um servo de Deus. E se isso não acontecer, tem alguma coisa errada na forma. Não, tem alguma coisa errada no barro, porque nós somos o barro e Jesus é o oleiro. Então tem até uma música, né? Quebra a minha vida e me faça de novo. Porque quando, né, o barro, ele está grosseiro, eu já presenciei a montagem de tijolos na forma, e o barro, ele tem que ser bem amassado, o barro tem que ser bem arrumado naquela forma, para que ele saia, para que todos os tijolos saiam iguais. Mas é a massa, né? É o barro que tem que ser bem misturado, entende? E quando há um erro nessa massa, sai um tijolo feio, né? Mal feito. Não tem nada a ver com a forma, tem a ver com o barro, é o barro. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é que nos norteia nos dias de hoje. É através da palavra de Deus. Mas vou voltar para a roda dos escarnecedores, porque muita gente às vezes não vou em tal festa. E eu confesso para vocês que eu já deixei de ir em festas, por não serem festas de alguém, uma festa cristã. E depois eu descobri
que era uma festa de aniversário, que era, né? Ia ter bebida, irmãos? Ia ter som? Som alto? Só que as pessoas, elas contavam com a minha presença lá, para orar, irmãos, para ler a palavra. E depois eu cheguei a descobrir que eu não fui, porque era uma festa regada por tudo isso que eu acabei de citar. Eu não fui, mas eu teria a oportunidade de levar Jesus naquela festa. Então, muito cuidado, tá, irmãos? Muito cuidado, e aprenda a discernir o que é roda dos escarnecedores, tá? E você pode estar na roda dos escarnecedores e não ser um escarnecedor também? Sim. Uma festa, um exemplo, você vai em uma festa que tem bebida, que tem músicas. Hoje em dia nós temos músicas pornográficas, nós temos músicas com letras terríveis. Aquela festa vai durar a manhã toda, aquela festa vai durar a noite toda. Você não é obrigado a ficar naquela festa a noite toda, você não é obrigado a ficar naquela festa o dia todo, mas você precisa ir lá naquela festa evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. Você precisa ir lá, orar, ler a palavra, porque você vai ter uma oportunidade. Agora, se você não vai ter a oportunidade, isso aí já é uma outra coisa. Você sabe muito bem qual é o lugar onde você deve permanecer por muito tempo. Entende, irmãos? Então, eu confesso para vocês que eu já passei por isso. Eu já deixei de ir em eventos, em festas, só por isso. E depois eu dizer: meu Deus do céu, me perdoe, porque eu não fui, e eu teria a oportunidade de ler a palavra naquele lugar. E eu já contei aqui, vou contar o testemunho. Dizem que aquela música, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, né? Acho que todos aqui conhecem. Grandes coisas estão por vir, né? Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E aí às vezes a gente canta e não sabe a história da música. Então, essa foi um ministério de louvor que foi convidado para tocar em um certo evento, local de evento. E depois que eles estavam naquele local de evento, eles perceberam que eles estavam dentro de um prostíbulo. Imagine aí, você é um ministério de louvor que foi convidado para tocar em um evento, né? Ou foi convidado para pregar em um evento. Chegando lá, você descobre que é um prostíbulo. Aí você faz o quê? Eu vou embora daqui, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Isso chama-se religiosidade. Onde Deus te levar, meu irmão, tu pode ir até o inferno, se for necessário. Você precisa ser o discípulo de Jesus. Você precisa ser o embaixador, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios capítulo 6, porque eu sou embaixador em cadeias, em prisões. Então, em qualquer lugar que você for, você precisa ser embaixador. E quando eles percebem que estão dentro de um prostíbulo, né, cheio de pessoas, aí Deus dá essa música para eles e eles começam a cantar: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém
é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aí ele declara: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Deus deu para eles a canção e eles começaram a profetizar em forma de música. Entende? Então, meus queridos, Deus te chamou para ser a testemunha dele aqui na terra. Amém? Então, aprenda a discernir. Se você é convidado para alguns lugares que você acha estranho, tem que ir com propósito. Sem propósito, não. Ok? E a palavra de Deus é que nos norteia. É a palavra de Deus que nos norteia. E voltando para Jeremias, no capítulo 1, que eu citei, profeta Jeremias. Então um jovem, e ele chega e diz para Deus: ah, Deus, mas eu sou um jovem, não sei nem falar. E aí Deus diz: olha, Jeremias, não fale isso. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Então, onde eu mandar você construir, você vai dizer: construa. Onde eu dizer para você: destrua, você vai dizer: destrua. A autoridade. Depois você leia lá no capítulo 1, que você vai ver. Vamos ler logo agora, né, irmãos? Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, tá? Capítulo 1, a partir do versículo 4, profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes de te formasse, antes que te formasse no ventre, te conheci. Então você não foi você que escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu. Assim como Deus escolheu o profeta Jeremias desde o ventre, Ele também te escolheu, tá? Então não se empolgue dizendo: ah, eu aceitei a Jesus, aleluia. Não, Jesus que te aceitou, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, ou seja, da tua mãe, eu te santifiquei. O quê? As nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou... A minha versão diz menino. Mas, versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, olha bem, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Para o quê? Para arrancares, para derrubares e para destruíres, para arruinares e também para edificares, para plantares,
ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, versículo 11, né? Que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Então, quando você lê a palavra de Deus, você precisa se ver nela. Amém? Você precisa se ver no lugar do profeta Jeremias. Você me entende? Porque Deus queria alguém para divulgar a sua palavra. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas, o fujão? Jonas, o fujão, foi parar no ventre do peixe, porque fugiu. Deus queria que ele fosse evangelizar aquele povo. Meus queridos, quando Deus manda, Ele garante. Esteja disponível para que a palavra de Deus flua em você. A palavra de Deus, ela vai fluir em você, não é você com a Bíblia na mão ou com o celular, que eu estou usando muito o celular, porque eu coloco a fonte da letra do tamanho que eu quiser. É melhor, porque nós vamos ficando criança e a nossa visão, nós vamos ficando criança e a nossa visão ela vai, né? Então, usando a Bíblia ou usando o celular na Bíblia, não, a palavra de Deus ela vai exalar de você, pelo seu comportamento. Lembra que eu falei de Pedro? Você é um deles porque o seu comportamento te denuncia. Hoje em dia, esse aí é mundano porque o comportamento condiz. Então você não vai falar de Jesus apenas citando a Bíblia, citando a palavra de Deus. Se necessário, você vai citar. Se não, você não vai nem citar a palavra de Deus. O seu comportamento, a sua ação, como você se comporta, como você fala, como você trata pessoas. Qual é o seu convívio no meio que você vive? Entende? Qual é o seu comportamento no meio que você vive? Qual é o testemunho que você passa para as pessoas? Qual é o seu linguajar? Isso é você transmitir a palavra. A palavra de Deus, ela está, lembra do barro? Você é barro. O barro, o tijolo, o bloco, ele vai falar da forma, vai mostrar que a forma é uma forma boa. O barro, ele declara isso, você declara de onde você veio, de onde você saiu. É vergonhoso quando você ouve alguém falar de Jesus, sabe? Mas dá um testemunho tão negativo, sabe, irmãos? É uma pessoa tão ruim, é uma pessoa tão grossa, é uma pessoa tão problemática, e aí você vê aquela pessoa falando de Jesus como se fosse, sabe? Ah, olha, me tratou tão mal, mal educado, grosso. Quem? Aquela pessoa? Ah, mas aquela pessoa ali é fulano de tal, que eu não quero nem entrar em detalhe que vocês devem pegar no ar aí. Aquela pessoa, mas ali é o fulano de tal. Ah, ali é fulana de tal, misericórdia, te tratou assim. Oh, mas ela não é. Mas ela não é. Mas ela não disse que é discípula. Oh, mas ele não disse que ele é discípulo. Você está entendendo? O barro querendo dar ordem à forma. O barro querendo dizer como é que deve ser a forma. A gente tem visto muito disso hoje. Então, muito cuidado com o evangelho que você transmite para a pessoa. Você não é perfeito. Amém? Eu não sou perfeito, eu sou falho, sou pecador. Você também é falho, você é pecador. Mas o evangelho de Jesus precisa
fluir da minha vida e da sua vida, para que Ele venha nos transformar, sabe? O Evangelho de Jesus, ele vai entrando em nós e ele vai nos transformando, irmão, porque salvação, ela é imediata, amém, irmãos? Salvação é imediata. A Bíblia diz, falei sobre salvação a semana passada, se você quiser ouvir melhor, você pode ir no YouTube, que você vai ter a pregação da semana passada sobre salvação. Como é fácil ser salvo, como é simples ser salvo. As pessoas é que complicam tudo. Salvação, ela é imediata. Quem crê, será. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Entende? Então, para você ser salvo, você precisa apenas crer, irmãos. Se der tempo de ser batizado, amém. Se não der tempo, pastor, morreu sem se batizar, não vai ser salvo? Vai ser salvo, porque ele crê em Deus. Tá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, e o versículo é o versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso é salvação. Não confunda salvação com libertação. Libertação não é imediato. Você aceita Jesus hoje? Por que é que nós falamos, venha como estás? Por que é que nós falamos isso? Olha, meu irmão, vai para Jesus, irmão, corre para Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa ter uma aliança com Jesus, você precisa servir a Cristo para que você seja transformado, porque o Evangelho de Jesus é para isso. Aí a pessoa diz o quê? Hoje não. Por que ela diz hoje não? Por quê? Porque ela sabe que ela toma uma cervejinha e ela precisa deixar. Ela sabe que os pecados que ela comete, ela precisa deixar. Sabe, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, a vontade de Deus que ela pratica, ela precisa deixar. Então ela diz, eu gosto de né? Eu não vou deixar. Então ela prefere viver no pecado do que fazer uma aliança com Cristo para abandonar o pecado. Aí onde vem o que eu quero que você separe. Salvação é imediata, libertação é um processo. Libertação é um processo. Salvação fala imediato. Salvação libertação é um processo. Libertação é um processo. Tem pessoas que elas vão abandonando o pecado ou vícios, né? É o vício do tabaco, né? O vício da bebida. Então ela vai abandonando conforme Jesus vai limpando, lavando, transformando aquela pessoa. Ela vai se aproximando de Deus, ela vai sendo acompanhada, ela vai sendo tratada, e ela vai se libertando das mazelas do mundo, das obras da carne, tá? Ela vai se libertando. Então é um processo, não é de um dia para a noite. Diz que é crente, mas fuma. É isso que as pessoas falam. Isso é o acusador. Diz que é crente, mas bebe. Mas ainda bebe. Eu lembrei agora, né, olhando para Luiz aqui, meu irmão. Lembrei agora de um irmão que tinha na congregação, na nossa igreja lá em Goiás, né? O saudoso Álvaro. Mas era uma pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa, o irmão Álvaro.
Era uma pessoa maravilhosa, irmãos. Mas fumava, meu Deus do céu, que era um negócio sério. Eu acho que foi o próprio cigarro que acabou matando, né? Mas assim, irmãos, ele lutava, irmãos. Ele lutava para abandonar o cigarro. Ele lutava. E aí como é que você diz? Uma pessoa servia a Deus, era uma pessoa boa, a gente conhecia ele, uma pessoa de caráter. O problema dele era o tabaco, o cigarro. Entende? E lutou até os últimos momentos, né? E acabou falecendo. Então as pessoas não podem deixar de correr para os braços de Jesus por causa de um vício, por causa do pecado. Porque Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entende? Então as pessoas, elas compreendem o plano de salvação de uma forma errada. E muitas das vezes elas não correm para Jesus porque elas não entendem. Porque, meu querido, você está lutando contra um problema, contra uma situação, e aí muitas das vezes as pessoas dizem: olha, vem para Jesus que Jesus resolve. Não, tá? Jesus te ajuda a resolver, mas o problema é teu. Você está com um problema em que área da sua vida? Decida resolver, peça ajuda a Deus, mas o problema é seu. Agora sim, você não está mais só. Venha para Jesus, porque Jesus vai te dar isso, te dar aquilo, Jesus vai fazer isso, fazer aquilo, Jesus vai transformar a tua vida, o teu casamento, Cuidado, porque não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Então esse tipo de propaganda, imagine aquele irmão que passou uma vida toda fumando. Alguém chegou para ele: venha para Jesus que Deus vai te libertar desse cigarro, desse tabaco, Deus vai te libertar, venha. Aí o cara vai para Jesus, e aí o cara fica lutando para abandonar o cigarro, que o seu corpo está todo contaminado, né? E muitas das vezes é terrível. Quem já teve algum vício aqui sabe que vício não é brincadeira, tá? O seu organismo, ele está viciado. Então é terrível, é complicado. Aí vem para Jesus, vem que Jesus vai te transformar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o cara lutando. O cara diz o quê? Rapaz, mas não falaram que se eu chegasse na igreja, que se eu fosse para aquela igreja, eu ia ser liberto? Então cuidado como você passa Jesus para as pessoas. Jesus não é babá de ninguém, tá? Não é. Então muito cuidado. O cara é problemático com a esposa, vem para Jesus que Jesus vai consertar teu casamento. Não. Aí a irmã vem para o círculo de oração, joelho no chão, jejum em oração. Mas a irmã tem sido ensinada que ela precisa ser uma mulher sábia, e que não é só vir para Jesus, irmãos? Então ela precisa ser uma mulher sábia, ela precisa vir para Jesus e dizer: Jesus, eu vou ser a mulher sábia, que vou edificar a minha casa, eu vou cuidar daquele traste, eu vou cuidar daquele, antigamente dizia pirão perdido, eu vou cuidar daquele pirão perdido, mas eu vou ser uma esposa de primeira.
para que o Senhor transforme a vida dele, porque eu vou crer na tua palavra. Você ensina as pessoas a fazerem isso, entende? A irmã passa a manhã no círculo de oração, Deus salva aquele miserável, salva, liberta, transforma-o. Passa a manhã no círculo de oração, sai do círculo de oração, vai para a casa de orar pela família de fulano, ciclano, beltrano, fazer visita, sabe? Fez umas não sei quantas visitas naquela manhã. Obra poderosa que aquela irmã está fazendo. Chegou em casa meio-dia, nas carreiras antes do marido chegar. Mas imagine, irmãos, não tinha comida pronta. Aí corre, meu Deus, entra em desespero, coloca. Acho que muitas já passaram por isso. Aí pega o frango, a carne da geladeira empedrada, joga dentro da água fervendo, ou micro-ondas para descongelar o feijão. E o homem está chegando, misericórdia, misericórdia. Alguém já passou por isso? Será? Entende, irmãos? Então a mulher sábia, olha, irmãs, irmãs, me perdoe, mas eu não posso ir fazer visita. E fazer a visita agora porque eu tenho que ir para casa. É 11 horas, eu tenho que ir para casa colocar a carne para descongelar. Porque quando o homem chegar meio-dia, ele vai virar uma fera se não achar comida. É assim, irmãos, é simples. Você entende, irmãos? Eu citei apenas um exemplo. É ele que se quiser que ele faça, ele que se quiser que ele esquente, ele que se quiser, porque eu estou na minha oração, eu estou na minha visita, eu estou nisso, estou naquilo. Não é mulher sábia. Então quando chamar, olha, vem para Jesus. Deus vai te ajudar no teu casamento, com a tua esposa, com o teu esposo. Mas você, sente aqui, você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa amar. A Bíblia diz que o homem precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Foi isso que Deus mandou. E Deus mandou a mulher obedecer. Tá, irmãos? A vida do casal se resume nisso. Marido, ame a sua esposa. Esposa, obedeça ao seu marido. Aí você ensina, que é para ela entender que ela precisa ser uma mulher sábia, para ela botar o joelho no chão e ganhar alguém para Jesus, ou ele. Mas dentro da palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Lâmpada, Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra de Deus, ela é para ser vivida em todas as áreas da nossa vida. E seremos bem-sucedidos se levarmos isso a sério, porque ela é inspirada. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus, ela é inspirada. Ela vem de Deus para você, ela vem de Deus para a tua situação. A palavra de Deus vem e te direciona para qualquer situação que você esteja vivendo. Amém? Você vai ter a palavra de Deus para todas as situações. Todas as situações. Ela vai entrar da cabeça aos pés na tua vida, como diz na carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos, no capítulo aos Romanos não, aos Hebreus, é o capítulo 4, versículo 12, que diz, né, que, vamos lá, nosso tempo é bem corrido, mas dá tempo.
Carta aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo é o versículo 12. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então, ela, da cabeça aos pés, ela vem e atua em todas as áreas da tua vida. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados, na direita e na esquerda. Alimento, a palavra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus chegou para Satanás, ele estava com fome, teve fome, e o diabo soube disso e falou assim: olha, tu é tão poderoso, ordena que essas pedras se transformem em pães e pronto, acabou. E aí Jesus diz o quê? Nem só de pão, nem só de comida vive o homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então a palavra, ela alimenta, irmãos. Quem faz você viver é a palavra de Deus. Alguém que vive fielmente a palavra de Deus, ele jamais será confundido, jamais será envergonhado, jamais vai morrer no deserto, jamais. Alguém que leva a palavra de Deus a sério, jamais. Quando eu falo envergonhado, é no sentido de destruído, morrer na caminhada. Porque o povo de Israel que morreu, ou que morreram na caminhada, no deserto, é porque eles não levaram a sério o que Jesus falou. Entende, irmãos? Eles não levaram a sério o que Jesus falou. Eles não creram na palavra. E é engraçado que eu ouvi um pastor falando essa semana sobre o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado de Adão? De Eva, Adão e Eva. Qual foi o primeiro pecado deles? Qual foi? Nós, muitas das vezes falamos que é o pecado da rebeldia. Mas não foi. Não foi o pecado da rebeldia. Tá? Não foi. Eu já até falei que foi o pecado da rebeldia. Mas não foi o primeiro pecado que eles cometeram. O primeiro pecado de Adão e Eva foi o pecado da incredulidade. Eles não creram no que Deus falou para eles. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para eles antes do pecado? E eles desobedeceram? Não comam do fruto dessa árvore. Não comam. Esse foi o primeiro pecado deles. Eles comeram. Antes deles comerem, para ser o pecado da rebeldia, da desobediência, eles cometeram um outro pecado, que foi o pecado da incredulidade. Eles não creram na palavra. Eles não creram quando Deus falou assim: olha, não comam. Não comam do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal.
Aí Satanás chegou para eles e falou assim: olha, não foi assim que Deus falou. Não foi isso? Pode comer. Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, sabendo, conhecendo o bem e o mal. Não, então come, pode comer. Aí eles decidiram crer na palavra da serpente, de Satanás, de que crer no que Deus falou para eles, o não comam. Então eles decidiram comer. Então primeiro foi o pecado depois, desobediência. Primeiro eles foram incrédulos no que a palavra de Deus diz. Tá? Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Vai comigo. Capítulo 1. Sobre o crer na palavra de Deus, o confiar. Profeta Isaías, capítulo 1. E o versículo diz, digo a você já. Como eu não lembro exatamente o versículo, eu vou abrir a Bíblia. Sei que está no capítulo 1, mas o versículo é tanto versículo na cabeça da gente que chega um momento que buga. O versículo é o versículo 19. 1:19. O que é que diz aí? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. O que é que diz? Se estiver disposto a crer e obedecer, comereis o melhor da terra. Crer e obedecer. Crer na palavra de Deus e obedecer. Vai comer o melhor da terra. Mas é complicado, né, irmãos? É difícil, irmãos, né? É difícil. É a palavra de Deus. O salmista, olha que eu nem estou lendo tanto, mas olha o que o salmista diz. Olha o que o salmista diz no capítulo 119, versículo 11. Olha o que Davi diz. Salmos 119, versículo 11. Olha o que o salmista diz. Queremos que tenha sido Davi. Escondi a tua palavra no meu coração. Hein? Vocês já estão procurando, né? Eu espero. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque e é uma arma também de defesa. A palavra de Deus é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Com a palavra de Deus você tanto se defende como você ataca. Tanto ela é escudo como ela ataca. Você usa a palavra de Deus tanto na defesa como no ataque. Onde é que está isso? Lembra? Arma, armadura. Lembram? Raciocina comigo aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ver o que é que diz? 6:6. Vamos lá? Como diz o Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo é o versículo 6. Seis 16, tá, irmãos? Perdão.
Até eu fiquei procurando aqui no 6. É 6,16. Tomando sobretudo o quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos. Entende, irmãos? Então fala o versículo 15. Versículo 15. Calçado os pés de quê? Na palavra. Calçado os pés na palavra, irmãos. Na palavra, no evangelho da paz. Calçado, firmado na palavra. A Bíblia nos diz, irmãos, que aqueles que creem no Senhor, eles são como uma casa construída sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a pedra angular? Jesus. Bate o vento, a chuva forte, a tempestade, o tornado, o que é que seja, a casa está ali, fica. Agora, aqueles que não levam a palavra de Deus a sério, são semelhantes a alguém que constrói uma casa sobre a areia. Então quando bate uma tempestade, um vento, e a queda é feia. Então a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para sobrevivermos. E é por esse motivo que nós precisamos ter o nosso tempo de leitura, de devocional com Deus. O devocional é o momento que você para, lê a Bíblia e você traz para você aquilo que você leu. Você entende e você faz uma leitura de você. Você faz uma autoanálise. Você pode ler qualquer texto na Bíblia, parar, raciocinar e ver qual é a lição que você tira daquele texto que você leu. O que é que Deus fala para você através daquele texto? O que é que aquele texto pode te ensinar do que você tirou daquele contexto? Tá, irmãos? Então a palavra de Deus é tudo. Olha os textos que lemos, olha os versículos que citei. Palavra de Deus, irmãos, é o segredo, perdão, o segredo é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. O segredo, fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, o segredo do teu sucesso está na palavra de Deus. Tem um filme, irmãos, é um filme bem violento, tá? Bem sangrento. É um filme de, como se chamava antigamente, um filme de ação. O nome do filme é O Livro de Eli. Quem já assistiu aqui? Quem já assistiu aqui o Livro de Eli? Ninguém. Também hoje em dia pouco se gasta, né, tempo assistindo filme. Como eu falei, é um filme bem violento. Mas a mensagem do filme é a Bíblia. Quem tiver a Bíblia é a pessoa mais poderosa da terra, que vai controlar tudo. É um filme, como eu falei, violento, mas o final do filme é poderoso. A mensagem é poderosa. Já assistiu, Alex? Então, isso mostra. Olha o que Jesus falou. Que se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, nós podemos pedir o que nós quisermos. Você tem ideia do que é isso? Eu vou repetir. Jesus falou: olha, se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem e eu vou fazer.
porque vocês vão fazer coisas até maiores do que a que eu fiz. Vocês entendem? O segredo é a palavra de Deus em nós, irmãos, é o segredo. Que a palavra de Deus em nós é Cristo em nós. Simples. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, te damos a glória, a honra, a adoração, a exaltação. Muito obrigado pela tua palavra. Que sejamos praticantes, não apenas ouvintes da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ajuda-nos, meu Pai, a sermos as tuas verdadeiras testemunhas aqui na terra, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra. Ajuda-nos através do teu Espírito, nos conduz nessa caminhada, uma caminhada de fé, de vitórias. Meu Deus e meu Pai, existem algumas lutas, meu Pai, que podem nos derrubar. Tua palavra nos diz que o homem pode cair, mas ele não vai ficar prostrado. E eu quero, Senhor, nesse momento apresentar cada um desses irmãos aqui. Toma cada um deles nas tuas mãos. Tu sabes as necessidades de cada um deles, mas que a tua palavra que eles ouviram nessa noite sirva como alimento para o fortalecimento da vida deles. Como a tua palavra nos diz que ela é alimento, a tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo físico também, porque nem só de pão vive o homem. Pai santo, Pai querido, fortalece-nos em Ti, guarda-nos, cobre-nos com o Teu sangue, nesse mundo tenebroso que vivemos. Ó Pai querido, as lutas eu sei que virão, as dificuldades também virão, mas em Ti nós somos mais que vencedores, em Ti nós somos mais que vencedores, Pai, porque nós descansamos nas Tuas promessas, descansamos na Tua palavra. Ó Deus querido, Deus amado, como Tu falaste para Jeremias, passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra jamais passarás, Tua palavra vai se cumprir. E eu quero, Senhor, nessa noite, pedir, tem misericórdia de nós, para que os nossos olhos estejam sempre fitados em Ti, para que os nossos olhos estejam sempre direcionados em Ti, que não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que estejamos focados no Senhor, em Te adorar, em Te servir, em honrar o Teu nome, para a glória e honra do Teu nome. Te louvo, Te exalto e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém, aleluia.